aquele dia eles estavam ouvindo a gente, só não estavam vendo. E você falou que não estava conseguindo. Vamos lá. 4. Começa aqui. 4, 3, 2, 1. 2019. Vem a greve geral. Não há como sobreviver assim. Sentimos nosso pescoço cortado por esse governo nosso. Fruto primordial do golpe. Um estranho, do fundo da Câmara, incentivos creditados às falsas notícias. O país era um estádio gigante, entre patos e pseudo-folhas na bancada. O caos conservador se encorpava. Estranhamente, o ódio se afiou. Garras de aço retalhadoras, sangue dos fora dos padrões, jorram dos chafarizes. Acabem com os direitos humanos, esporas nas costelas dos trabalhadores. Vem a reforma da Previdência, cortes na saúde e na educação, jogue fora a Constituição. O diabo veste farda por debaixo do pé. Uhul! Gente, nós estamos que estamos, hein? Começando pela segunda vez o Boteco com a lindíssima declaração de poesia. Essa foi a Lavínia, ela vai se apresentar pra gente daqui a pouco. Mas é um prazer imenso, grandioso, estar aqui com essas mulheres tão poderosas de Angola, mulheres do grupo Mulheres de Angola, que trouxeram mais gente para além das que estão aqui hoje. E toda a sua ancestralidade, toda a sua, a construção dessa organização magnífica que traz essa energia para a gente. Você vai sentir também essa energia se ficar com a gente até o final. Muito boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Boteco com Elas. Obrigada, Lavínia, pela poesia. É com grande satisfação que a gente recebe essa poesia nessa semana, que é uma semana providencial, né, Lucas? A gente tem uma tarefa gigantesca até dia 30 e a gente está aqui na luta, firmes. Então, pega a sua cervejinha, pega a sua cerveja gelada, a gente começou. Enquanto isso, vamos conhecer as nossas convidadas, um prazer imenso. Uma mulher de muita fibra, a gente convidou elas várias vezes, falou não. Aí vem as meninas e falam, não, a gente vai fazer o grupo. Oi? E a Lu recebeu esse convite, aceitou o convite. Seja bem-vindo, Lu. A Lu é do Quilombo. Fala um pouquinho de você, como é que você está? Conta pra gente. Boa noite, a todas e todos que nos acompanham nesse momento. Obrigada, Cíntia, pelo convite. Estamos bem, um pouco ansiosa aí com essa semana, né? Que o domingo chegue logo e que a mudança aconteça. Recebi sim vários convites, né? Para estar aqui, estou feliz de ter a oportunidade de hoje ter, né, esse momento com vocês. Não pude estar antes porque a gente estava no momento de campanha, pré-campanha. E ela vai explicar isso um pouquinho. Mas desde já, obrigada. Você sempre será bem-vinda. Se quiser vir, tá vindo. Prazer imenso te receber, né, Rafa? Mas antes de passar para você, eu vou deixar a Lavínia se apresentar, né, Rafa? Claro. Se apresente agora, minha poetisa. Bom, meu nome é Lavínia Mendes. Eu fiz licenciatura em História pelo IFG, Campus Goiânia. Atualmente estou terminando a especialização também em Ensino Educacional da internet, pela Universidade Federal de Lavras. Sou componente da Soberania de Angola, né, como a gente já citou. Atuo mais como educadora em ambientes informais, como educadora em movimentos sociais, escritora e artista também. É isso, a gente vai se conhecendo ao longo do ano. Nossa, estamos vendo mais, né? Poderosa, viu? Você que fez a poesia que você inicia.
Isso, a poesia que eu iniciei é de Rascunho de Minha Alma, foi fruto de um prêmio literário chamado Dandaras, né? Tanto que ele tem o selo Dandaras. E aí o prêmio do concurso era publicar um livro de forma gratuita, ele saiu no ano passado, por conta da pandemia atrasou um pouco, e no mês que vem está saindo outro, a partir da perspectiva LGBT, e aí é tapa na cara. Vai convidar a gente para fazer essa apresentação do livro, né? Certeza. Lançamento, certeza. Rafa, como é que nós vamos fazer um brinde hoje, Rafa? Meu Deus, tá lindo, tá lindo. Vamos Muito fazer um lindo. brinde, meninas? Merece um brinde. Ui, muita fé, paz, saúde, amor no nosso coração. Bem-vindas. Terça-feira de muita saúde para nós. Rafa, mas foi difícil hoje, hein? Você achou? Achei. Tudo técnica e tudo. Mas eu acho que é porque a gente começou errado. Por quê? A gente esqueceu de apresentar um novo Hits na sua terra, Lavínia. Que hit é esse? Deixa eu ver se eu... Ó, Gente... Quem que vai sentir falta? ninguém aguenta mais. Ai, gente, eu tinha que começar porque eu quero parabenizar. A Lavínia veio lá da Bahia para convencer esses goianos da importância da gente ser gente e da gente gostar de gente e da gente fazer bem pra gente, né? Então, é nessa poesia aí, nessa música, nessa vontade de sonhar que a gente inicia nosso boteco. O técnico iniciado. Vamos brinde aí de novo. Já pegar o final de semana. Meninas, mas me contem agora. Você, Lavínia, veio de uma experiência, eu vou abaixar aqui um pouquinho pra gente conversar. E como é que você sentiu aí a campanha? Como é que estava a campanha? Como é que foi essa experiência de uma mulher quilombola, né? E não é um quilombo humano, é um quilombo vulcânico, né? Como é que é essa experiência? Como é que foi? Trazer, como é que foi recebida essa experiência? Então, eu falo que eu não fui a primeira, né, quilombola, calunga, a ser candidata. A gente teve outras quilombolas que vieram antes, né, que saíram candidatas, tanto as vereadoras, prefeitos, os nossos municípios tiveram mandato, mas eu falo que a gente abriu portas e portões, né? Porque a nossa candidatura, ela não foi uma candidatura somente por cotas, ela não foi uma candidatura para cumprir, eu falo assim, trazer essa representatividade do partido. Quando a gente aceitou esse desafio, a gente aceitou de verdade, mas com um grupo, com um coletivo que nos apoiava, né, desde o início. Uma candidatura real, que a gente dialogou antes, a gente fez uma escolha partidária, a gente fez uma conversa com o partido, que a gente tivesse condição de disputar. Se não tivesse essas condições, a gente não faria colocando o nome. Então, eu falo que foi uma candidatura que vai mudar, né? Já mudou um pouco o entendimento e a importância dessa representatividade desses espaços de poder e de decisão política. E porque a gente vê, às vezes, as comunidades envolvidas, mas muito na figura do homem. E muito na figura masculina, do homem preto ou do homem quilombola. Sentando, igual no boteco, igual a gente está aqui falando de política de igual para igual, né? Mas mulheres ainda, a gente faz, eu falo que a gente faz diferença nas comunidades quilombolas, nas localidades, né? Mas na hora de discutir, de sentar e negociar, sempre os homens que eram convidados. Então, à medida que a gente toma essa decisão, de falar, não, opa, nós também temos condição, nós vamos disputar e nós queremos discutir e negociar como será, né, a participação integral na política dentro do diretório, dentro do partido. Então, eu falo que eu furei bolhas e fiz
fizemos história, de alguma forma, por ser aí, acredito que uma das quilombolas do estado de Goiás mais votada historicamente. A gente estava falando um pouquinho antes de você chegar, eu e Lavínia, sobre isso, sobre o espaço que não é naturalmente pertencido a nós. Né? Como essa construção ela precisa ser feita para a gente poder descobrir as bolhas que a gente precisa ficar. Né? E aí eu fiquei pensando, a Lavínia era apesar de ser muito jovem, Lavínia, você ainda é mais jovem que eu, da juventude, né, Rafa? É verdade. Como é que você vê? Assim, qual a expectativa de ver aos poucos essa mudança? Né? Você acha que tá legal, que é importante as mulheres pertencerem a esse espaço? Quando você faz uma produção como essa, literária, né, os desafios que você enfrenta, também de não estar no lugar onde você padronalmente, naturalmente, né, uma sociedade conservadora te coloca. Que desafio você vê? Como é que você entende isso? Bom, falando primeiro do lugar, né, já que a gente começou comentando sobre literatura, aparenta que a literatura já é um ambiente fácil de lidar, de se colocar para as mulheres. Eu, particularmente, não penso dessa maneira. Eu acredito que para mulheres negras isso se dificulta ainda mais, pensando que publicar envolve geralmente algum tipo de gasto. Então, a forma como eu sei que é exceção, não é a regra. E para pensar para além da publicação do meio literário, ser lida é um desafio maior do que publicar. Depois disso, eu percebi o quanto é difícil ter atenção, construir um público leitor. E ainda assim, quando eu vou às feiras dos movimentos negros para vender o livro, muitas pessoas me olham de cima e embaixo e falam: você é autor desse livro mesmo? Sou eu. Algumas pessoas olham de uma forma muito desconfiada também, veem a minha aparência como se não fosse necessariamente culta, intelectual, como se não fosse compatível com o escritor. E há pesquisas recentes que ainda relatam a disparidade entre pessoas que são brancas que conseguem publicar e as negras. E me colocando como uma mulher lésbica, né? E o próximo livro é justamente sobre isso. Eu tive contato com a discussão nesse ano e uma outra escritora falou que não gosta de ler sobre amor, que acha muito clichê. E esse comentário dela me incentivou a pensar no meu outro livro, porque eu acredito que o amor representado ele é um amor padronizado. Não é um amor que parte da subversão aos padrões. Então eu acredito que o amor que é clichê na literatura não é o meu, não é o que eu pratico. Então o espaço da literatura é um dos que ainda é estigmatizado, né? A nossa presença não é bem-vinda. No entanto, eu vejo que muitas mudanças já têm acontecido, tanto na literatura quanto fora dela. E eu não consigo pensar em mudanças fora do eixo dos movimentos sociais. É um espaço que para mim é essencial. Hoje eu tenho 25 anos, mas pertenço aos movimentos sociais desde os 15. E eu não consigo enxergar mudanças significativas que não passem pelos movimentos sociais. Você não tem envolvimento coletivo, né? Que é isso que a Lu traz. Quando ela sai para fazer uma candidatura, ou quando você sai para fazer uma escrita, né? Construir uma narrativa, seja ela literária, seja ela, né, histórica. Quando você sai do seu local, a gente nunca sai sozinho. E assim, se eu estou dizendo isso, que sou uma mulher, eu imagino que quando a gente pensa na construção da mulher negra num país ainda tão racista, né, que ainda tem a cultura, o conservadorismo ainda do feudal, do tempo feudal, isso é muito pior. Então, se não é coletivo, a gente não sai. A gente não consegue se mover. É muito importante, né? Toda essa construção, essa escrita. Eu costumo dizer, livros não poderiam ser vendidos. Eu acho que livros não deveriam ser vendidos, porque ninguém chega aqui sozinho. Tudo que se acumulou aqui foi de um conhecimento que te deram. E esse conhecimento não é produzido sozinho. Né? É um conhecimento histórico, um conhecimento coletivo. Então, o livro não tinha que ser vendido. Sabe? Todo conhecimento
se a gente vive numa sociedade onde a gente, né, é o tipo ideal, eu acho que o conhecimento a gente, né, teria que rever as nossas questões. Mas a gente vive numa sociedade do capital, então tudo se vira mercadoria, inclusive nós. Mas a gente faz esses desafios, né? Quando a gente traz essa construção coletiva de um livro, quando a gente traz a construção coletiva de uma candidatura quilombola. E não foi só uma, né? Foram várias, e foi muito bonito assistir. Várias mulheres, vários companheiros LGBTs, né? Pessoas diferentes do que é padronizado para poder trazer essa expectativa de conversa, né? Eu acho que a gente se movimenta quando a gente faz isso. O que vocês acham? E é tão bonito, né? Parece que dá um assim, parece não, dá um ânimo na gente, dá forças pra gente poder juntar, né? E ajudar, e participar, e querer participar. É muito bonito. E a gente vai somando, não é isso? Somando. Vai trazendo outras pessoas pro lado da gente, vai furando a bolha e trazendo mais gente. Eu penso assim, que é isso, né? A gente trabalhar em rede e movimentar. Eu falo que a nossa candidatura é prova disso, porque às vezes as pessoas pensam, né, como ela vem lá da Bahia, e aí às vezes tudo que acontece, o que ela vai fazer, parece que tem que reverberar ou refletir lá. Não necessariamente, eu venho do quilombo, e aí algumas pessoas falam assim, quem vai eleger os frentes são os quilombolas. Lógico, seria de suma importância se a gente já tivesse essa organização e só quilombola votasse quilombola. Mas não é isso que eu acredito, porque a sociedade ela é diversa, né? Ela tem vários perfis e a gente tem que entender que as políticas públicas elas são pautadas para todos, lógico que tem que ter seus recortes. Mas eu falo que hoje eu pertenço ao empreendimento coletivo Pretas e Morenas, que foi para mim assim, foi lindo essa caminhada com elas, né? Foram mulheres que são da capital, que hoje moram na capital, não necessariamente vieram todas de um quilombo ou pertencente a uma comunidade tradicional, mas que entendeu a necessidade de caminhar juntos, de ladear, né? Nesse objetivo. E além delas, vieram outros coletivos, vieram outras pessoas com perfis, pessoas brancas, pessoas LGBTQIA+. Então, assim, não era porque era calunga ou quilombola, tinha que ser só quilombola, tinha que andar comigo. Pelo contrário. E isso foi, assim, eu falo que um divisor de águas e também para a gente atentar que a gente não tem que dividir, a gente não tem que ter esse apartheid, né, na sociedade, a gente tem que entender o que nos une, o que importa é isso, porque para mudar a sociedade, para a gente viver em harmonia com a sociedade melhor para todos, a gente não tem que apegar as diferenças, pelo contrário, a gente tem que ver o que nos une. Essa representatividade, essas políticas públicas, sem nós, falam que é sobre nós. A gente vê o presidente falando que não pode, não tem dinheiro para absorvente para as meninas que estão em estado vulnerável, né? Mas tem para Viagra. Então, assim, políticas públicas sobre nós, sem nós, não são políticas públicas para nós, né? Porque eles não vão ter esse olhar. É como se eu tivesse todas as soluções para a juventude. Nós não temos essa capacidade, né? Mas a gente tem capacidade de fazer as coisas juntas e dividir os espaços, porque eu acho que a gente precisa disso, saber que ou a gente anda junto, né, e soma, porque é isso que você trouxe, né? Vamos ter que furar bolhas. Não sou eu que vou falar sobre o racismo, mas sou eu que vou fazer a defesa tanto quanto você, porque é nós, as mulheres não pretas, que fazem, que cometem racismo, então é nós que temos que mudar, né? Não são as mulheres. E é do mesmo jeito, os homens precisam mudar para que o machismo acabe. Não somos nós, mulheres, que precisamos mudar para que o machismo acabe, né? E quando a gente ocupa esses espaços, a gente acaba fazendo essa discussão e outras pessoas, para além de nós, mulheres, fazem essa discussão com a gente. Né? Eu acho isso muito legal. Eu falo assim que eu tive a oportunidade, né, de escrever em vários cursos, não foi só no período eleitoral, no período eleitoral de 2019, eu comecei a fazer formação política, porque a gente, para estar nesses espaços, disputando esses espaços, a gente também tem que entender como que é estar e qual que é a função dessa pessoa, né? Como
oportunidade de estar fazendo essa capacitação, tinham mulheres diversas. A maioria, lógico, eu escolhi fazer direcionada mesmo para mulheres, mas também teve isso, né? Mas é importante porque você ouve os outros também faz o processo da escolha. Porque pode ser que ele vai continuar ou ela no poder por ter essa, entre aspas, uma oportunidade maior que a gente, que vem da conta, né? Mas que a partir daquilo ali, às vezes de um contexto de formação coletiva e ouvir o diferente, se ele estiver no parlamento, ele já vai ter um olhar diferenciado para propor um projeto de lei. Olha para você ver que impacta onde a gente escolhe estar, com quem a gente vai estar e como que a gente compartilha as nossas necessidades, né? Eu falava lá no blog, lá no Calunga, que eu gostaria de mudar, se eu tivesse um mandato, direcionar projetos de leis para que a juventude tivesse a oportunidade de escolha, de ficar no seu território ou de sair do seu território, coisas que eu não tive na minha época, em meados de 2000. Ou eu saía da minha comunidade, da universidade, para terminar o ensino médio e fazer uma faculdade, ou eu ficava lá, ia casar, ia ter filho, eu não tive o direito de escolha. E até hoje, por mais que a gente ainda tenha incentivos, as reparações, as cotas, né, as políticas afirmativas, mas a gente tem que fazer escolha de sair junto dos nossos. A gente não fica com os nossos pais, a gente não fica com os nossos irmãos que estão lá. Então você tem que sair, lógico, é importante a gente sair para retornar, e nem todos retornam, tem essa consciência, sabe? Mas você deixa uma cara de você, porque você estando longe dos seus não é a mesma coisa. Mas você também pode optar por sair para ter essa experiência também externa, que eu acho que é válida, para retornar e somar também com os nossos, sabe? Mas que tenha essa opção, essa oportunidade mesmo. E hoje a gente vê que nós temos políticas públicas direcionadas que não tem isso. Se eu quero fazer um curso superior, principalmente numa área que não é, por exemplo, falar, que não é pedagogia, que não é letras, que não é turismo, se eu quiser fazer uma medicina, se eu quiser fazer direito, odontologia, engenharia, eu tenho que sair, às vezes até para outros estados. Não é só para uma capital que fica mais de 500 quilômetros da minha comunidade. Mas é para outro estado, é mais de 1000. E aí chegando lá, os incentivos que eu tenho dá para me manter? Não, eu ainda tenho que trabalhar, eu ainda tenho que fazer, sabe? Aqueles corre que a gente sabe. Que não E é aí, hoje eu penso assim, mesmo não estando eleita, mas a gente falou muito, a gente debateu sobre isso, que tomara que essas pessoas que foram eleitas, que assumam, né, esses espaços, repensem, sabe? Repensem como será de agora para frente, como é que eles vão colocar projetos de lei, como é que eles vão direcionar suas agendas, porque são muitos recursos que a gente vê aí no parlamentar trabalhar anualmente, e a gente não vê muita mudança. Mais do mesmo. Mas você acha isso, Lavínia? Você veio da Bahia. Você também acha que te faz falta essa condição? Então, na Bahia a gente tem um clima, até tipo racial, um pouco diferente, né? Já relatei algumas vezes que o racismo entre os meus pares, entre trabalhadores, por exemplo, eu não cresci presenciando, porque todos eram pretos. Então quem eram brancos eram os patrões. Então na Bahia esse é um sério problema, a elite é branca. E na sua maioria as pessoas que estão embaixo são pretas. Mas você não contou pra ninguém aqui que a elite aqui é preta não, né? Porque eles não se veem assim não. Vê, Ai, é uma longa história, né? É uma longa Não é? história. A gente acha que crise de identidade é só coisa nossa, mas parece que é geral. Mas eu vejo problemas lá, como por exemplo, a gente teve uma porcentagem, né, de votos sobre a presidência muito positiva na Bahia, positiva para nós. No entanto, as mesmas pessoas que votaram no 13 se dividiram entre Jerônimo e a CNTF. Então esse é um problema sistemático, é um problema estrutural que a gente ainda precisa evoluir bastante. Que, por exemplo, aqui eu vejo
que mesmo esse desconstruir inicial, a gente ainda está tentando rodar a chavinha. Porque a gente tem no Estado uma família que faz parte da história de Goiás há mais de 200 anos, que faz parte do eixo de poder elitista ligado ao agronegócio, a grandes propriedades, ao latifúndio, e ainda assim a gente tem dificuldade em reconhecer, em entender que isso é um problema. Eles permanecerem lá é um problema. Muita gente, inclusive, tem familiaridade. Talvez porque sonha em ter o mesmo, que não terá. Eu fico pensando nisso, Lavínia. Será que a pessoa sonha em um dia ser latifundiária e aí fica defendendo o latifundiário por identificação? Porque não tem lógica, né? Vai na manicure todo final de semana, tem nem terra na unha. Mas tá defendendo o latifúndio. Não tem nem terra na unha e tá defendendo. Acho que não existe isso não, será? Acho que existe isso. Mas tem uma questão interessante na campanha da Lula. E eu me lembro que na última semana eu vi um vídeo da Daniele Franco, né, que é do Instituto Marielle Franco. E esse é um ponto que poucos candidatos tocam, que é, apesar de na sua candidatura estar em Goiás, o diálogo nacional também é importante. Ainda mais para os movimentos sociais, para os movimentos negros, para os movimentos de mulheres negras, para os movimentos indígenas, né? Então, acho que é até interessante a Lu pontuar um pouco para a gente, porque é difícil, já que a gente está tendo um problema de entendimento do básico, é interessante a gente pontuar qual é a relação da construção da territorialidade de Goiás, dissociada dessa memória elitista extremamente forte, né? Que está presente, tão presente, das nossas resistências enquanto raízes, rizomas que vão se ramificando por todo o Brasil. Então, quer dizer, a partir do momento que eu olho para uma eleição, por exemplo, da Guajajara, que é um nome que a gente toca sempre como uma mulher importante para o cenário nacional. Então, assim, qual é essa relação do estadual com o nacional, né? E o quanto isso pode ser benéfico para nós? Achei ótimo. Olha, a provocação da Lavínia. O básico a gente precisa falar, né? Resumindo, né? É tão importante isso. Na minha fala inicial, eu falei que a gente teve uma conversa, né? Com o partido, para ver essa questão das condições para sair candidata, mas em condição de competir de igual para igual com os pares. Visto que era primeiro, eu nunca tinha testado nas urnas, que é um termo muito utilizado, que eles pegam por base, hoje eu estou entendendo melhor, né? Quando eles chamam mulheres, né? Candidatos, mas mulheres ainda tem isso. Porque o partido, eles têm um recurso, mas eles vão determinar para quem que vai esse recurso, quem tem mais um perfil ali adequado para ter uma chance de vitória. E eu falo que quando eu me inscrevi nesses processos, né? E aí de capacitação, qualificação mesmo, política, quando eu fui aceita, estamos prontas, né? Que aí tinha também a participação do Instituto Marielle Franco, foi uma vitória, porque a gente concorreu aí com mulheres diversas, de perfis diversos, e eu consegui passar essa seletiva. E a partir dessa formação, foi uma formação online, né? Até por causa da pandemia também, e a questão mesmo interestadual, que eram várias representações, teve um impacto muito grande dentro do meu partido, porque eles viram que não era um sozinha que estava falando, tinha outras vozes, outras mulheres, outras pessoas que acreditavam no nosso proposta, no nosso projeto coletivo, entendiam a necessidade dessa representação negada, que é a falta de candidatos e eleitos negros e negras, né, nesse estado que a gente representa, a falta dessa representatividade de comunidades tradicionais. E essa voz, ela não estava ecoando só aqui em Cavalcante, eu falo que é de onde eu venho, né, no Nordeste goiano, não estava ecoando só na Chapada dos Veadeiros, não era só do Colombo, não era só de Goiânia, era de um estado e além do estado de Goiás, estava reverberando outros estados, né, e aí nacionalmente a partir dessa rede, né, com o Instituto tão forte quanto o Instituto Marielle, né, que nos oportunizou. E isso, assim, numa das reuniões internas com esse grupo político, eles falaram assim, mas ela vai ter o apoio, porque eles pensavam assim,
cinema. Eles pensavam só assim, não, ela vai ter dinheiro. Eles vão financiar com o financeiro. E não era financeiro. Pelo contrário, eram outras formas, que eram essas redes, essas vivências, mas a participação que abriu oportunidade para a gente participar de outros grupos, né, de outros eventos, da representação nacional, foi nos fortalecendo nesse cenário político nacional enquanto candidaturas de destaque, que aí teria chance de fazer a diferença aqui no estado de Goiás. Então foi um impacto muito positivo. Eu falo que fortaleceu essa figura da Lucilene Calunga a partir dessa participação e vincular também ao Instituto Marielle Franco, assim como os outros institutos que eu participei, né? O Atenas, o Edital Traços também. Mas você imaginava que ia chegar tanta gente, tanto acolhimento, de tão longe? Você imaginava? Eu falo assim, Cíntia, que eu sempre fui, graças a Deus, eu sempre fui acolhida, muito bem acolhida. Desde que eu saí de casa, né, que eu vim para Goiânia, então eu morei em casa de família, fui babá. Mas assim, quando eu começava a aproximar com as pessoas, de conversar e falar o que eu acreditava, contar a história dos meus objetivos, eu sempre fiz amigos. Eu tenho amigos assim, que eu cheguei aqui desde os primeiros 6 meses em Goiânia, que eu convivo até hoje. Amigos de faculdade, amigos, e que, graças a Deus, por onde eu andei, por onde eu caminhei, eu sempre tive pessoas que resolviam do nada andar comigo, assim, não tinha esse objetivo, não tinha esse ideal de ser política partidária, a gente fazia uma política social dentro do nosso trabalho mesmo, que eu venho da comunidade, eu sempre vi a necessidade de fazer algo para mudar a realidade lá da Eu povo. acho que aí está o segredo dela ser essa pessoa agregadora e acolhedora. Não foi só nesse Né? momento político. Quem estava comigo, já estava, a maioria já estava comigo em outras andanças de projetos com mulheres, de projeto social, sabe? Em outros momentos tiveram pessoas que eu nem lembrava que já tinha trabalhado comigo em alguma ação, colaborado, que na época da eleição, eu tô aqui, minha família tá aqui, nossa, fulana tinha 10 anos quando falava com fulana, eu vi você na televisão, sabe como é que foi o rolê assim? E aí, vieram outras pessoas como a Lavínia, que eu não conhecia de outras andanças, mas que esse processo, né, das pretas, coletivos pretas de Angola, nos aproximou mais, eu estou dando um exemplo, assim. E outras pessoas que não teve a oportunidade ainda de estar comigo pessoalmente, mas conversando com outras pessoas que já estavam conhecendo a minha trajetória, resolveu também caminhar. Então eu falo assim, não tô sendo, não sei, ser vaidosa, mas não foi só o candidatar que atraiu essas pessoas, mas a gente já tinha uma história ali de caminhadas coletivas. Claro, é uma construção. A força do coletivo. Mas é isso, assim, quando você sai, não são muitas mulheres, e não são muitas mulheres pretas que saem pra se expor. Porque é muita exposição, É isso né? que eu ia falar. Eu neguei muito, assim, eu não queria, porque é isso, né? A gente que é mãe também, né? O que foi decisivo para vocês candidatar? São vários fatores, sabe? Mas mais foi essa questão de cada dia que eu entendi, que eu fazia um curso, e que foi, eu acho que o mais decisivo foi no Politizar em 2019 que eu fiz, né? Na UFG, quando eu olhei os projetos de leis que não tinha, fui fazer uma pesquisa na UEG, quando eu vi essa falta de representatividade na mesa de comunidade, de mulher negra, eu falei assim, olha, muitas já tentaram, mas acho que com o perfil meu, foram poucos. E várias pessoas já estavam conversando comigo, falando, você tem que ver, eu já tinha trabalhado numa campanha anterior, né, a municipal, em 2019, na coordenação lá do município, e a gente pautando essa representatividade que precisava, que não tinha, que era ter um prefeito, um prefeito, vereadores, quilombola, mas com esse lugar de fala, de entendimento, de pautar, de propor, a gente teve a oportunidade de estar na coordenação de uma campanha. Eu falei, não dá para fugir mais, né? E a gente tinha outros nomes também, mas aí tudo levou que o nosso nome fosse mais indicado ali, então eu não pude fugir. Eu falo que isso aqui é uma missão, né? Que às vezes a gente tem que colaborar com isso para que outras pessoas também entendam essa missão
não é só por vaidade, tem muita gente que pensa, eu prefiro, por exemplo, eu gosto dos bastidores da política. É muito mais fácil você não ser cobrado, você ter o dinheiro para pagar sua comunidade, Muito você melhor. e estar em casa tranquilo, do que você estar lá com a sua cara exposta, sua vida exposta. Então, para mim, era muito mais cômodo estar em um cargo, entre aspas, de assessoria, do que estar colocando minha cara a tapa para disputar. Mas eu entendi que não era só por colocar, era uma missão que eu tinha de dar Pra além, seguimento ali. pra além da gente. Parece que até um compromisso ancestral, sabe? Aí você vai indo e você fala assim, não tem como fugir. Não tem como. Geralmente, a gente, a primeira vez que, não sei se é a mesma experiência aqui, a gente fez uma mandata coletiva para vereador. Agora são essas. Então são mulheres diversas, uma mulher da macumba, uma mulher trans, né, uma professora da universidade e eu que sou do movimento sindical. Então a gente juntou esse conjunto coletivo de diversas para se colocar. E o que a gente entendeu? Que a gente só ia sair candidatas porque uma estava apoiando a outra, sozinha a gente não ia. Porque eu acho que é isso, assim, como o espaço não é nosso, e para nós mulheres é muito mais difícil estar no espaço político. Porque você tem que, a todo tempo, provar que você é boa, provar que você tem qualificação, provar que o que você está falando é sério, né? Não é romantismo, não é, né? É sério. Eu estou dizendo isso é sério. As pessoas precisam amar umas às outras. Eu não estou sendo emotiva por conta disso, né? Eu estou sendo contrária à ideologia do ódio pregada. Então você tem o tempo todo, né, a prova. E outra coisa é que você não deixa de ser mãe, você não deixa de ser mulher, você não deixa de ser filha, você não deixa de ser amiga, de irmã, né? E Então, ainda precisa refutar com firmeza quem tenta desqualificar. isso, né? o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Eu não sei se aconteceu com vocês, por exemplo, das eleições, eu recebia recado assim, olha, eu podia até votar muito, mas ela não veio aqui na minha casa Pois para é. falar comigo, olhar no olho e apresentar as propostas dela para eu ver se eu vou aprovar. Aí eu repetia assim, olha, somente quando era pessoa que não conhecia, né? Assim, olha, será que todos os candidatos, a governador, a presidente, a federal, o senador, vai lá na casa da Gente fulana, da minha família. e vai apresentar e eles vão analisar, porque a gente vê reprodução de machismo, a gente vê preconceito, porque de onde a gente vê, né, fala assim, mas será que ela está qualificada, será que ela está pronta de estar nesse lugar, de assumir? Então, assim, é muito triste ainda você ter que reafirmar o tempo todo que você está assim, São pessoas muito para próximas. assumir esse espaço. Então, a gente tem que lidar enquanto candidato com situações assim, nos coloca, nos fala assim, cara, como que a gente ainda tem que avançar? É desgastante, né? Cansativo e desgastante. E às vezes você tinha um tempo, ia na casa do fulano, da fulana, aí que a outra fulana falava, ela foi na casa do fulano, e não foi na minha casa, então o meu voto não é válido, não é válido, sabe, mais ou menos isso, e aí a gente tem que mostrar, gente, não dá pra ir, nós tivemos mais 10 mil votos, eu fui na casa. 246 municípios. E eu fui votada, eu tive votos em 179 municípios. É, Fantástico. isso. Então, Eu vi isso foi que a gente muito tava legal. E a gente trabalhou em 40, 50 municípios que eu Você foi na casa de todo mundo, dos 10 mil? E aí as Humanamente pessoas, impossível. né? Mas geralmente acho quem que a faz gente- esse questionamento são pessoas muito próximas da gente. Sabe? Muito próximas. E é isso que é mais integrante. Assim, Mas eu acho que pra tem as distantes também. Não, mas esses questionamentos, você não foi na minha casa, Nós não é votamos. muito próximo, é de pessoas muito próximas. Eu acho que envolve também um gosto por aquelas políticas de fazer uma festança, Não sabe? sei. Fazer um bolo de não sei quantos metros, Não, aqui Eu acho que era muito voto. isso. e Não. receber. Eu acho que voto a gente tinha que ter pedido. Eu acho que envolve uma questão de se aproximar de políticas, não, de atos superficiais e pontuais que aglomeram pessoas e que entregam migalha, de uma certa maneira. Às vezes não precisa do ato. Às vezes a pessoa nem quer esse ato. É a vaidade. É. De querer que você vá lá, que ela te viu crescer, ou que ela te viu no mesmo patamar e fala, como que ela tá? Ou como que ele tá lá? E você às vezes não vê esse tipo de situação com os homens. É. Sabe? Com os homens, às vezes poderia ser um homem que não gosta. Mas é isso mesmo, porque é uma condição que nos é colocada
de aproximação que não pertence ao espaço público. O espaço público não dá tempo de você ir lá todos os dias, fazer a visita e tomar um café com todo mundo. Né? E ainda mais quando a gente está falando de um estado, não é só do município, que aí fica um pouquinho mais difícil, né? É muito louco, assim, às vezes as pessoas mais próximas mesmo é que têm essa condição de cobrar a sua presença, como se todos os candidatos estivessem... foi exatamente isso que eu questionei. Será que fulano de tal veio aqui para pedir voto algum dia para fulano de tal? Não, eu cheguei a falar, porque assim, chega uma hora que Ah, eu sou meio tem que ser atrevida. também, né? E aí, mas eu penso também que e aí começa a criar dúvida. Fala, mas ela não vai ter a primeira eleição, não sei se aconteceu com você também. É a primeira participação dela no Por que você saiu deputada estadual? Por que não tentou outra coisa? E eu vou votar em quem vai ganhar. Mas como é que você sabe? Quem ganhou a primeira vez? Nem todo mundo que está no poder, que está no mandato, ele sempre esteve nesse lugar. Então, o direito de ter também um voto das pessoas indecisas ou que não acreditavam para ele chegar lá. Então, se as pessoas deixarem de ser um pouco mais indecisas e não querer votar só em quem vai ganhar, em quem ela acredita, ideologicamente, que pode fazer uma diferença mesmo lá na ponta, o cenário pode mudar. Então, a sociedade ainda tem que Mas a gente está mudando. Quando você vem para a candidatura, quando a Lavínia vem para essa disposição de discutir o espaço das mulheres, quando a gente traz essas discussões, a gente incomoda. Pode ser que a gente não tenha ganhado uma vitória eleitoral de número de votos, mas as transformações foram feitas. As estruturas foram balanceadas, sabe? Agora, quando chegar lá para deputados estaduais, os deputados estaduais, quando você entrar em qualquer gabinete, eles vão pensar, não é só a Lu Calunguinha que está chegando, né? É a Lu Calunga, que trouxe 10 mil votos, que trouxe com ela toda a discussão política durante 3 meses. Né? Toda a coletividade das mulheres de Angola, do Quilombo, e de todas as transformações populares que se envolveram nessa condição. Isso muda, sabe? Você agora pode se propor a fazer as políticas, a propor políticas públicas. Elas podem não ser encaminhadas, mas a gente propõe. Muda. Eu falo, como você falou, eu não considero muito igual. Eu não, nosso coletivo, nós todos. Porque ainda um já saiu, né, sem ter essa tradição, né, de estar nesse meio político, financeiramente, né, não tinha condição mesmo de competir de igual para igual. Tem mandato, quem tem outras condições. Então, comparando, se a gente olhar os recursos que muitos receberam, a gente for na mesma média de pessoas que gastaram 3 vezes mais que a gente conseguiu estar mais ou menos no páreo. Então, assim, a vitória é nossa, né? A gente conseguiu dar um recado que alguma coisa está errada e que a gente precisa sim estar nesses espaços, a gente precisa pautar por esse lugar de fala. E assim, não é só da mulher lá no campo, não é só da mulher colônia, da mulher da periferia, é da mãe solo, né? Da mãe que está aí sem ter, às vezes, uma cesta, sem ter um leite para dar para a criança e tem que fazer escolhas difíceis na sociedade para sobreviver a sua família. Então, assim, o jovem sai da perto de seu leite familiar, sua família. Hoje eu É aquele cordão mesmo e falar, olha, até agora eu mesmo. Chorar longe da família e a família nem saber. Tem um tempo que você volta lá e dá aquele abraço, lembrando, né? Eu falo que eu passei. Tem que carregar energia, né? E é isso, então assim, a semente ela foi plantada e ela está germinando, gente. E é isso. Só da gente estar aqui conversando nesse espaço que nem espaço, né, de diálogo. Não é isso, se a gente for pensar, esse aqui é um espaço predominantemente masculino. Porque mulheres, imagina, mulheres no boteco, mulheres bebendo, mulheres né? discutindo sociedade, política, A né? menina chega, faz uma poesia no boteco, quebra todos os Se a né? universidade é balbúrdia, imagina isso aqui. Vamos ser censurados, Lavínia. Ô, Lavínia, mas me conta um pouco sobre isso, assim, essa trajetória sua, que também é essa, de sair do seu espaço, né, para o seu espaço, para vir para esse espaço público, que já está construindo, já faz a propaganda do próximo livro, já convida a gente para assistir, para estar com você no lançamento. Isso.
Conta um pouco, assim. Olha, a minha trajetória, eu acredito que a primeira quebra foi quando eu vim pra cá. Os meus pais vieram para tentar melhores oportunidades de emprego, porque a gente mora no interior, numa cidade muito pequena da Bahia, que se chamava Itinga, foi lá que eu nasci. E eles dois vieram para cá, para Goiânia. Eu vim com 10 anos. E aí... Já tá goiana já, né? Eu acredito que existe relações de lidar com a terra, né? De lidar com a territorialidade, com as identidades que abrigam essa terra. E por mais que tenha muito tempo que eu estou aqui, eu vejo uma proximidade com a Bahia que é diferente. E é diferente. Então quando eu volto lá eu me sinto mais em casa, por exemplo. É uma sensação distinta. E falando de corpos negros que já tem uma diáspora, várias no passado, eu acredito que uma outra diáspora na nossa própria vida tem um peso maior quando a gente também já tem consciência disso, né? Do nosso histórico, do nosso passado e tudo mais. E a outra quebra foi quando eu comecei para movimentos sociais, eu estava nos 14, nos 15 anos, eu lembro que era o governo do Marconi Perillo ainda, e eu fui em algumas manifestações contra o governo dele. Você ficou ocupando escola? Sim, também. Sim. E aí depois, a outra quebra foi a faculdade. A outra quebra foi a graduação, não porque eu acredite que a academia está num pódio social, por assim dizer, porque muitas pessoas que estão lá acreditam nisso e agem dessa forma, né? E gostam dessa cristalização também, porque se sentem, de certa forma, tem vantagens com esse pódio. Mas quando eu entrei na academia, eu tive contato com a minha única professora negra, que era a Janira Sodré. Eu estava num espaço em que muitas pessoas percebiam que eu tinha um relativo potencial de conversa ou de reflexão coletiva, por assim dizer. E eu percebi que algumas pessoas me disputavam. Até que eu resolvi escolher com quem eu andava. E quando eu escolhi andar com as pessoas que eram semelhantes a mim, que eram mulheres negras, LGBTs, a forma como as pessoas te encaram também é diferente. Quando a gente se aquilomba, a gente é visto de forma diferente. A gente é até criminalizado por se aquilombar. Então, a outra quebra, eu diria que foi, não só depois de sair da faculdade, que foi em 2019, mas quando eu publiquei o livro, né, foi no ano passado, e eu entendi que era possível praticar licenciatura em espaços que não necessariamente seriam 4 paredes de uma sala de aula. Então eu estou passando por um momento de reconstrução, de entendimento do que de fato eu quero com a literatura, com as artes, quem sabe com a política um dia, porque o ambiente público, eu acredito que tem que ser mais preocupado pelos nossos povos e, além disso, a gente tem também que pensar em mecanismos para que a gente consiga se mobilizar com segurança. Os ataques nas nossas vidas são múltiplos. Não é à toa que existe o Instituto Marielle Franco, que nos relembra, né, o quão é difícil ser uma mulher preta, estar na política, enfrentar essas estruturas, pensando ainda no contexto do Rio de Janeiro, né? Mas vejo que em Goiás o ambiente é muito hostil também, a presença das mulheres, ainda mais mulheres negras, mulheres indígenas, não tem no espaço político. Então quando a gente relembrou aqui, né, no início da live sobre candidatos que são brancos e se autodeclararam pardos ou negros, que é o caso do ACM Neto, né, também, eu acredito que lá no início das contas a gente teve esse problema também. Até que as denúncias viralizaram, por assim dizer,
e as bancas de identificação foram implementadas. Enquanto a gente não pensar em mecanismos também para garantir o nosso espaço na política, isso vai ser reproduzido. Mas eu acredito que, como a gente já percebeu, o interesse que está por trás da autodeclaração de muitos e muitas, logo esses mecanismos vão surgir, para que o nosso espaço não seja invadido e usurpado também, né? Você falou uma coisa e eu fiquei lembrando da Patrícia Clóvis. Primeiro que assim, eu concordo com você plenamente. Acho que a universidade não é um espaço de elite, não deveria ser. Não deveria. Não deveria ser um espaço de elite, mas é sim, porque são privilegiados. Quando a gente fala a quantidade de jovens que chegam numa universidade pública, de qualidade, que tem acesso, né, a todo o domínio do conhecimento, e quem tem acesso ao conhecimento tem acesso ao poder, é mínimo, né, a nossa juventude. E ela não é necessariamente uma juventude preta. É ainda a minoria da juventude preta que tem acesso à universidade. Então, por mais que ela não seja elite, infelizmente ela é elitizada. Isso é um ponto. Mas eu fiquei imaginando, a Patrícia Collen, ela tem um livro dela que é sobre o movimento negro, e que ela conta a história que ela é professora, né, da universidade em Harvard. E aí as meninas pretas começam a falar para ela: professor, não tem autora preta pra gente ler? Não tem nenhuma escritora preta durante toda a história da humanidade? Não tem nenhum discurso, nada? A gente sempre vai ter que ler os homens brancos, não que a gente não queira ler, mas será que não tem ninguém falando sobre isso? E aí ela foi fazer essa pesquisa na maior biblioteca, a biblioteca da universidade dela, e não tinha autores da área dela, necessariamente negras, escrevendo sobre aqueles assuntos. Então ela foi localizar elas. E aí ela encontrou discursos políticos, assim, revolucionários, assim, maravilhosos, que as mulheres pretas ocupavam as câmaras ainda, né? Nos primeiros tempos do feudalismo, e falavam e gritavam, mesmo que elas morriam depois, mas elas, né, estavam lá presentes, elas tinham a presença delas em toda a movimentação da política, da história, da cultura, mas que elas eram tidas, mas que estavam localizadas na arte, na poesia, na dança. E aí foi nesse discurso que ela conseguiu recuperar, né, e trazer de volta, exatamente, a toda a literatura e a experiência do movimento negro. É um livro fantástico, assim, é um livro maravilhoso que retrata isso, né? E aí tem também um caso de que o pai da sociologia, por exemplo, é Durkheim. Mas não é. Todo o método sociológico de Durkheim é de uma mulher, baseado numa jornalista que ela, viúva, não pode casar novamente, sai para o mundo para poder ver o mundo, aproveitar o dinheiro que ela tem, a herança que ela tem. Então ela é muito questionada, porque ela viaja sozinha. E ela começa a escrever e descrever qual seria a melhor forma de descrever todo o método. Né? E isso é um método sociológico. Assim, quando as pessoas descobriram isso, descobriram o método sociológico do Durkheim. E é negado a ela Esse reconhecimento. a mãe da sociologia. Então, por que né? E é isso, assim, quando a gente fala que a gente chega no espaço, o espaço não é falado: olha, por que você está aqui? Mas o que você quer fazer com isso? É a primeira vez que você está. Você não quer escrever um livro, por que você quer escrever um livro? Não é melhor você fazer outra coisa? Não é isso? Falando isso, eu lembrei daquele filme Estrelas Além do Tempo. Ai, me diz. Eu amo aquele filme, Kylie Hughes. É uma sensibilidade, né, daquele filme. Eu acho que ele é baseado no livro, né? Tem um livro. Não, mas eu acho que tem um livro da história. E eu acho tão interessante, porque assim, você pensar que uma mulher preta, ela foi responsável por fazer os cálculos de levar e trazer com segurança o homem da lua. Mas não é colocado isso como evidência. Uma mulher preta foi a responsável por fazer a programação dos primeiros equipamentos da IBM. Quando você tem o início da computação, é muita coisa. Eu cheguei a perguntar. Isso é muito. Mas é isso, a gente sempre, e a gente mulheres. E eu entendo que eu ainda estou num local privilegiado, a Rafa está num local privilegiado, que a gente está. Mas a gente mulheres, né, não nos
Todas as nossas descobertas, todas as nossas condições são secundárias. E no espaço político, na vida pública, não é diferente. Quando você falar, eu tive que escolher, porque, né? É isso, porque eu preciso me agrupar, me aquilombar. Na verdade, a gente vê isso em todas as esferas da sociedade, inclusive nas artes. A gente vê isso na literatura, a gente vê isso nas artes plásticas. Porque senão a gente não Por exemplo, romper a estrutura, né? todo mundo conhece aquela estátua famosa do pensador Rodin. Aquilo ali chega a ser um símbolo universal. Só que ninguém conhece a história, se não me engano, acho que ela se chamava Camille Rodin, da mulher que se envolveu romanticamente com ele e que produziu outras obras tão mais significativas que ele. E foi apagada, e, se não me engano, terminou a vida enlouquecida num sanatório. Por ter aquela coisa conturbada, o relacionamento conturbado e o não reconhecimento. É isso, não tem que caber. A história é nossa pra gente. O espaço público não é nosso. Então, quando a Janira traz, é a primeira professora da universidade que você se identifica, isso é muito forte, Lavínia. Lavínia, eu estava num grupo de roda, de discussão LGBT. E aí tinha várias jovens, viu? Mas tinha dois que eram negros, bem metidos assim. E eles são muito tímidos. E ele resolveu falar. Eu já tinha participado várias vezes de atividade com eles nunca falaram. Aí ele pegou e disse, eu não tenho nenhuma referência de um professor ou uma professora negra. Eu acho que esse espaço não é nosso. Então quando você traz, você chega na universidade, localiza essa mulher, que é a Janira, essa mulher negra, ela não é qualquer coisa. Porque essa mulher, para chegar lá também, não foi uma história assim, né? A Janira já teve aqui. E a gente sabe que essa construção que a gente está fazendo é a mesma coisa. É romper. E é isso, né? Romper. E é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente discute política, por isso que a gente faz ela em arte, em literatura, na ciência política, na eleição, nas organizações populares. Porque as pessoas precisam entender que nós não caminhamos sozinhos. Que a gente precisa se romper a todo momento. Eu acho que foi a maior gratificação, viu, Lu? Não sei você, mas das eleições é saber que outras mulheres serão estão inspiradas a caminhar com a gente. É isso, é sobre isso, né? Eu falo que é um processo de abrir portas, de abrir janelas, porteiras, e é isso, porque quando a gente se movimenta, mesmo, porque quando eu vejo esse vão vindo de Cavalcante, eu falei que passando ali em Alto Paraíso e o pessoal me ligando, eu fui uma das candidatas eu fui a candidata mais votada estadual lá no município também, e o pessoal lá super motivado, falando, você tem que conversar com as meninas aqui, porque eu não tenho que trabalhar para 2024, senão eu ia sair vereadora, e foi pessoas que mulheres que não apoiaram. Já tem que marcar com elas, você já tem que conversar com elas, porque, e é isso que eu acredito. Criou a referência. Né? Cria-se laços e a gente está formando redes e para colher frutos daqui para frente, né? Então a caminhada é conjunta e a rede também. Tem uma coisa que eu acho importante também, foi um debate que na verdade a gente introduziu pouco, é que não basta ser uma candidata mulher, não basta ser uma candidata mulher negra, mas que compreenda qual é a importância desses atravessamentos e entender que nós somos vistos como inferiores, seja no sentido humano, e somos jogadas para empregos precarizados, somos jogadas para fora da escola, para fora das universidades, etc. Mas essas candidatas, elas precisam entender também o que é possível de se fazer para reverter isso. A gente vai conseguir em 4 anos? Em 8, no caso do senador? É um processo, né? No entanto, mas que pelo menos compreenda, né, a importância das nossas lutas. Então eu acredito que a referência também da LU, né, que foi se construindo e agora acredito que se consolida, vem desse entendimento também.
porque é uma candidata que compreende todos os atravessamentos de si mesma e tem empatia, tem coletividade, demonstra isso. Demonstra isso. Muito lindo. Então eu vi muitas candidaturas, em todo o Brasil, né? Muitas candidaturas que diziam, eu sou mulher negra, etc, etc. Mas a gente não conseguia perceber um entendimento a mais do que isso. Então, apenas estar nesses lugares de fala, por mais que seja duro escutar isso, né, para algumas pessoas, isso não é o suficiente para pensar na prática política pública. A gente precisa se fortalecer para chegar nesses espaços. A gente precisa se preparar em alguma medida. É óbvio que a construção é sempre contínua, né? Mas apenas o lugar de fala não é o suficiente para a gente afirmar, vamos construir juntos e estou tendo entendimento do que é possível fazer. São coisas distantes. Então acredito que a Lu é uma referência sim para o presente e para o futuro. Outras mulheres se candidataram, assim como a Cíntia também. E isso faz a gente pensar em ótimas expectativas de futuro, seja em Goiás ou fora. Amiga, isso é tão sério que você fala, é tão importante, eu acho que a Cíntia até conversou com ela. A gente entender esse lugar nosso que a gente se coloca e também saber nos posicionar, principalmente dizendo não. Porque as propostas são bastante diversas, né? Afinal, quando vem pra frente da minha campanha, agora as pessoas viram que tá dando isso, eu só tenho muitas propostas, eu tirar uma candidatura, subir um carro de pau, pegar um recurso tal, e a gente tem que entender que não é isso, né? Que a gente está ali, igual eu falo, era muito além disso, né? E deparei com pares, né? Pessoas que se diziam também negras, né? Tal, e uma outra postura nesses espaços também de disputa, né? Colocava ali, colocou no disputar, mais ou menos para fragmentar e não entendendo, eu não ataquei, agora eu não vou atacar, eu gostaria de na verdade, buscar essa pessoa e mostrar para elas, né, para eles, a importância da gente se entender nesse lugar, e falar assim, gente, não é só ir, não é o partido de convidar e falar, olha, você tem, você vai ter um discurso aqui, e você vai sair candidato. A gente precisa entender, mulher também, tá? E a cola, vamos lá, a gente precisa de mulheres, as mulheres que vão se enxergar, não estão sabendo nem o que está acontecendo, assinando papel, assinando relatório, e a gente, né, e aí quando a gente assume esse compromisso de dizer não, de pontuar, não, não sou isso, não estou aqui para isso, incomoda muita gente, né? Eles não acreditam. Que a gente, não Não acredito que você e vai acha que pra você valer. vai ser Mariana, que você vai ceder. Exatamente. Então, se você enfrenta também um outro lado e lida com a energia que você nunca pensou em lidar, né, com essas pessoas, com o funcionamento que você assume. É isso mesmo, gente. Olha, eu acho que estou muito feliz com essa discussão hoje, de ouvir uma menina tão jovem, mas tão assim, né, poderosa, que traz tantas condições de fala e falas tão potentes. Eu tenho certeza que a juventude vai se inspirar cada vez mais em juventudes como você, viu, amiga? Então, fique nesse espaço, ocupe todos os espaços que você quiser, porque é isso, aonde a gente quiser a gente pode estar, né? Seja escrevendo, seja fazendo com que a gente universalize a nossa dor e o nosso amor. Então, é muito bom saber que a juventude está tão preparada para discutir, para fazer uma análise da conjuntura, né? Para entender qual é essa conjuntura. E é muito bom saber que a Lu chega chegando, né? Traz essa condição de amar, né? Com toda a diversidade, com todas as questões que ela coloca aqui, que são diversas e que às vezes é muito mais dolorosas do que acolhedoras, mas que ela passa, que ela segura, que ela sabe que a potência que a gente precisa é do coletivo. Não basta, hoje a gente ouviu uma propaganda política, uma menina de uns 13, 14 anos falando sobre não comer, ou comer de manhã, ou comer no almoço, ou comer na janta. Porque não comer. Ela não poderia comer. Uma menina da periferia preta, né? A gente viu hoje também falando sobre o agronegócio, né? Foi. A gente viu saiu uma matéria do Jornal Nacional falando sobre, coincidentemente ou não, né? Óbvio, né? Que o nosso estado está sendo campeão em desnutrição de crianças e bebês. E ao mesmo tempo é um campeão em
produção do agronegócio, né? Para onde é e para quem é, né? Até quando a gente vai produzir tanta riqueza e viver com tanta pobreza, né? E a pobreza é dividida para quem? Porque essa riqueza não é dividida, não é distribuída. Então é para isso que a gente está lá, para isso que a gente escreve, para isso que a gente está aqui. E a gente finaliza essa... A Rafa vai fazer uns comentários e aí eu passo para vocês para a gente poder nos despedir, que é muito importante, muito bom, mas tem que acabar. Meninas, muitos comentários. Nossa, o pessoal deixou aqui muita coisa. Olha só que interessante. Matheus falou conversa inspiradora. Alessandra Soares mandou parabéns. Arilene, parabéns, Cíntia, pelo belo trabalho no boteco delas, espaço de resistência para todas nós. A Karina mandando parabéns por atuarem na abertura de caminhos, me representa. A Karina é uma mulher que nos representa também, né? A Thaís mandando um beijo, Maria Nilza mandando parabéns, Ludmila mandando saudades, Lucilene. A Daniela comentando, quem questiona visita para pedir voto, conhece, sabe as propostas. É por achar que você está ali, né, por cima, quando na verdade estamos lado a lado. Ó, mais gente mandando live maravilhosa, Maria das Neves, Eriene Calunga mandando parabéns. O Edson Vander mandando boa noite a essas mulheres poderosas. Vamos juntos tirar o Brasil do obscurantismo no domingo. Vamos, Edson. A Érica Silvana mandando boa noite. Marco Aurélio, que sempre nos acompanha. Professor Marcelo Moreira, Isadora, Lorena. É isso, gente. Muitas pessoas mandando parabéns, mandando boa noite, nos acompanhando e prestigiando. Gente, ó, a gente nem faz nada se vocês não estiverem com a gente. Né? É verdade. Porque se é isso, essa Porque participação, é isso, né? essa organização, essa... Hoje a gente ainda recebeu um presente, teve uma pessoa que mandou aí algumas cervejas pra gente, uma pessoa... Um colaborador? Não sei, não gosto de dizer Tivemos nome. um apoio. Eu tenho dificuldade com esse negócio de colaborar. Tivemos um apoiador. É, um apoiador, que ele tá dizendo que é o apoiador, eu não sei, né? Então, um beijo pra você que gostou. Pode mandar presente, brinde, a gente recebe, né? É, chique. É, hoje é chique. É. Mas foi um prazer imenso. A Lavínia começou, então eu vou deixar pra você falar primeiro, viu? De dividir essa experiência de campanha, de organização, de movimento social. Você é uma formosura e tem que se espalhar e multiplicar várias, né, Lucalunga. Se você gostou, se inspire, né? Que a trajetória não é fácil, mas a gente não anda só. O boteco está aberto para você quando e como você quiser, viu, minha querida? Seja bem-vinda. Obrigada mesmo pela oportunidade, vocês duas, né, pelo convite. Dizer que a gente segue, né, o nosso trabalho, ele é um trabalho coletivo, ele é um trabalho de rede, a gente sempre fez a política social, a gente vai continuar pautando por isso, pela garantia de direitos, né, principalmente aí a violência contra as mulheres, né, enfrentamento lá com todos os tipos de preconceito, racismo, e pela garantia de direitos de todos, né, pautando aí direitos humanos, né, porque é necessário falar, é necessário praticar, né, empatia, falar de direitos mesmo, porque às vezes fica parecendo meio clichê de falar de direitos, mas tem muita gente que tem direito lesado diariamente e nem sabe que está tendo isso, né, está tendo esse direito lesado por falta de informação. Então, essa live, esse podcast, né, essa conversa que eu tenho certeza pode estar inspirando ou vai inspirar outras pessoas. Então, quem acompanha o boteco, continue acompanhando, compartilhe, comente e curta. Gratidão. Boa noite a todas. Bem-vinda, Zúlia. Lavínia, você é uma inspiração. É muito bom, né, Lu? A gente sabe, não é bom? Nossa, A gente vê, quando a juventude fala, gente, não morreu, né? Não. Tem gente preocupada com a gente. Temos né? esperança. Temos esperança. Tem um vídeo da Marielle que ela fala, vocês não vão me calar. Eles não calaram essa mulher. Né? A voz dela Não calaram ecoa até uma mulher preta,
vereadora eleita, que foi tirada o seu corpo, né, a vida do seu corpo, a tiros, violentamente, mas que não se calou. Porque a gente está aqui, a Lu se levantou, a Lavínia está, né, de pé, e tantas outras mulheres inspiradas na Marielle, e tantas outras mulheres negras, né, mulheres não negras, mulheres de fortaleza, de organização, que nos inspiram. Então, ver você tão jovem, com essa qualificação e com essa disposição de estar nas lutas sociais, para mim é um prazer imenso. Eu tenho certeza que eu falo por mim, pela Rafa e pela Lu. É muito bom, muito bom. Tem um filósofo que fala: eu estou nadando contra a maré. Mas você está no mesmo lugar, então. É melhor no mesmo lugar que desistir. Porque se eu desistir, eles venceram. Por favor, não desista. Gente, eu tenho que agradecer a vocês pelo convite, a Lu também, de ter aceitado estar do meu lado. Eu acho que quando a gente aceita estar ao lado de alguém numa conversa, é porque a gente enxerga que a outra pessoa é do mesmo tamanho. Então eu sei que ela recusa muitos convites, eu também recuso muitos. E eu acredito que esse momento consagra que os atravessamentos em nós mesmos, isso que a gente busca, né, desconstruir, eles se encontraram de alguma maneira. Isso é muito positivo. Eu espero que futuramente também a gente possa compartilhar de mais momentos, de projetos, quem sabe, também. Eu gostaria de terminar agradecendo com um poema. Por favor, a gente aqui agradece você. Esse poema fala um pouco sobre a autoestima também. Eu acho que a gente tem que entender ele de uma forma mais ampla possível. O título é Exporta. O texto diz o seguinte: exporta da tua pele o que te violentou, exporta do teu corpo as marcas que não desejou, exporta do teu coração o que te pôs em cativeiro, exporta do teu peito a gaiola que dissipou tua coragem, exporta do teu pescoço as mãos que te enforcaram, exporta do teu braço o aperto desnecessário, exporta da tua mente a agonia de se desamarrar do que te enlaçou e te esmurrou. Exporta das tuas memórias as palavras daquela boca, maldita boca forte que te enforca, e não é por devaneios de paixão. Exporta das tuas noites o que não te permite dormir, o que te sufoca em pesadelos vivos, e não é por saudade. Exporta da tua vida aquilo que se dizia amor, aquilo que foi difícil qualificar, aquilo que tinha cheiro de sangue. Eu, garota exportada, exportei a importação. Nossa, linda, né? Gente, ó, faz a publicar. Como é que a gente consegue esse livro? Como é que a gente pode adquirir? Esse livro tem como adquirir no site, que é da editora Femininas, mas comigo também pelas redes. O meu Insta é My Life Black, em inglês mesmo. Mas eu acredito que se procurar Lavínia Mendes também acha. É só entrar no perfil da Lu, que aí vocês vão me achar, entendeu? Você visita a Lu, né? E acha a Lavínia. Ótimo, E adorei. as postagens sobre os dois livros, né? O que vai ser impresso no mês que vem também está lá. Pode conversar comigo. É de poesia também? É de poemas também. Tem alguns outros, mas são antologias. Mas os dois solos é esse. E o próximo que se chama Sexualidade Aflorada. Nossa, muito bom. Menina, ela coloca um, já tá engatilhando outro. Meu Deus do céu, a mulher é poderosa. Coisa boa. Bem-vinda sempre, viu? Maravilhosa. Obrigada mesmo. Você gostou, Rafa? Não, gostou é muito pouco. Gostou é uma palavra limitada para esse momento aqui. Eu senti a fortaleza dessas meninas. Eu senti a força dessas meninas. Gratidão por vocês terem vindo. Prazer imenso conhecer vocês e ver essa fortaleza que cada uma construiu e é internamente, né? E enfrentando esse mundo, essa sociedade maluca nossa. É para isso, é sobre isso, é nessas condições, né, que a gente convida você também a fazer parte dessa coletividade, de estar com a gente em todos os espaços públicos, ocupar os espaços públicos, dar voz à sua dor, ao seu amor, aos seus sonhos, né, à sua vontade, que a gente ousa sim sonhar, esperançar e aquilombar. Então, muito bom estar aqui. Dia 30 a gente tem que resolver um problema no Brasil.
que infelizmente, né, precisa de nós. Pode não ser, a gente pode ter todas as críticas possíveis, mas falar sobre pedofilia, falar sobre salário mínimo, falar sobre dignidade humana, só tem um candidato fazendo. Então a gente tem esse compromisso. Está na hora da gente parar de falar, não, eu defendo porque eu defendo e pronto, acabou. Defenda algo para você. Você que vai estar 4 anos, a sua família vai estar durante 4 anos sujeito a esse país, a esse Estado. Faz parte de você essa responsabilidade. Então, lutar pela vida das meninas, lutar pelas melhores condições de vida de nós, mulheres, trabalhadoras,